Boa noite, meus amigos. Quero meditar uma palavra com vocês sobre Agaroém, a palavra do país ocupado. Agaroém, anotei aqui, veio de uma Agaros, ou Agaroém, que vem de origem persa, que significa mensageiro. Ela é usada 13 vezes no Novo Testamento e existe até uma dificuldade em entendermos. Uma delas está em Mateus 5:41, que diz o seguinte, amigos. Uma palavra rápida, uma leve meditação. Até uma dificuldade. 5:41. Diz o seguinte: e se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir, e não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. O que é Agaroém? Os persas criaram essa palavra é de origem persa. No Império Persa era muito extenso, muito grande. E o imperador persa, na época, se eu não me engano foi Ciro, criou os mensageiros, que era hoje o correio. Ele conseguiu ganhar reinos e efetuar em batalhas no exército grandes feitos através dessa comunicação rápida. Mas Agaroém também tem o sentido de obrigar, tomar, efetuar algo pela força, exercer um domínio muito forte. Quando Jesus fala, se alguém quiser te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele. 2. Por que isso? Muitos de nós entendemos que o dar significa sempre aquilo que sobra. A pessoa ainda se prende no dízimo, se prende nas ofertas. O entendimento de dar é aquilo que sobrou. Mas o entendimento de dar hebraico é daquilo que te custa alguma coisa. E todos os ensinamentos de Jesus sempre parte do princípio que ele efetua isso, é da forma que ele vive e da forma que ele ensina. Então, quando ele diz, se te obrigarem a caminhar 1 milha, caminhe 2. Vamos entender o texto. Você vê, às vezes, nos filmes americanos, as pessoas falando assim, para em nome da lei, me dá o seu carro. Para em nome da lei, me dá a sua moto. Isso é Agaroém. Significa a palavra de um país ocupado. O império ou um reino, quando ocupava um país, os seus soldados tinham o direito de, no momento de uma grande dificuldade ou guerra, tomar algo de alguém. Mas depois eles teriam que restituir isso. Mas se você, na hora que fosse, por exemplo, a sua mula, você perdeu a sua mula, ou o seu jumento, ou o seu asno. Na hora que você reclama, ele pode te surrar, ele pode te bater e até mesmo não devolver mais o seu asno. Isso é uma palavra que Jesus entendia, porque no tempo aqui dele, os romanos ocupavam Jerusalém. E os romanos tinham mania de trocar de guarnição, sempre. De tempos em tempos, a guarnição romana da Galiléia ia para a Judéia, da Judéia para Samaria, de Samaria, e assim ia para a Judéia de novo. Então eles andavam muitos, como hoje os soldados nossos são transferidos de quartéis. E os romanos tinham o hábito de, quando iam fazer a mudança, pegavam um homem mais forte de uma vila, 1 ou 2, e mandavam fazer a sua mudança. Então o imperador romano, sabendo disso, fez o seguinte, criou um decreto onde ninguém mais poderia andar, obrigar alguém a andar, ou seja, Agaroém, tomado pela força, um mensageiro, ou alguém que está lhe servindo por meio de força, porque senão era punido com chicotadas e até mesmo prisões, e em casos extremos até mesmo a morte, por mais que fosse 1 milha. Por isso que Jesus disse, se alguém te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2, porque o imperador romano, ele criou um decreto. Qual foi o decreto? Nenhum soldado romano poderá forçar ninguém a fazer nada a não ser 1 milha de distância, porque eles abusavam muito, andavam 100 quilômetros, 200 quilômetros, e o imperador, para impedir esse abuso de poder, ele fez um decreto que só andaria 1 milha. Jesus conhecia isso, e Jesus ensina o seu discípulo a sempre dar, a sempre ser, a sempre fazer, além daquilo que se espera dele, do convencional, daquilo que é comum. Por exemplo, alguém bate na sua casa de madrugada pedindo um socorro do seu carro, mas ele vai pagar a gasolina. Jesus te ensina que você o leve, o transporte por hospital, ou espere até alta, se for possível no mesmo dia,
Não deixe que ele ponha a gasolina, estou falando uma linguagem contemporânea para nós entendermos, e o socorra naquilo que ele precisa. Isso que Jesus quis dizer. Se algum imperador, se algum soldado romano te obrigar a caminhar uma milha porque é forçado a fazer isso, se alguém te mandar fazer alguma coisa obrigada ou forçada, faça 2 vezes mais do que esperam de ti. Então você vê como o ensinamento do Evangelho nos leva além de nossa própria vontade, além daquilo que esperam de nós. É uma palavra curta, garoém, era usada através de mensagem, ela foi usada também na propagação do Evangelho, né? Que Paulo diz que aquele soldado que foi recrutado não se embaraça, não milita nas coisas dessa vida, mas antes tenta agradar aquele que o alistou. Era usada também quando um soldado, um general romano, passava por uma cidade e tomava os jovens daquela cidade para lutar no exército dele. E se o jovem recusasse a lutar nesse exército, era tido como desertor e era julgado até mesmo a morte. Então Paulo fala que todo homem que está voltado para o Evangelho empenha toda a sua força, todo o seu ser, toda a sua existência para agradar a Deus, como agradavam o general, se empenhavam para verdadeiramente fazer parte da vontade suprema do general. Então agaroém, meus amigos, significa fazer o mensageiro ser dominado pela força, ser tomado algo teu e que você venha sempre entregar de bom grado. Então Jesus nos ensina que tudo aquilo que vier a ser forçado sobre nós, que tudo aquilo que vier a ser constrangido, tudo aquilo que vier nos causar constrangimento, nos forçar a fazer algo que é contra a nossa vontade, venhamos fazer sempre o dobro. Que essa palavra possa ter um entendimento maior na nossa vida, porque eu ficava meio confuso, o que significa isso? Então, e se qualquer te obrigar a caminhar uma milha, vai com ele 2. Faça sempre ao próximo, meu amigo, mesmo que te seja obrigado, sempre mais do que é esperado de ti. É isso que eu deixo para ti. E que Deus nos conceda um agaroém fiel a Ele. Porque lembremos disso, irmão. Nunca, quando alguém nos obriga a fazer algo, ou exercer alguma coisa por meio de um constrangimento, Deus está por trás de tudo, irmão. A nossa conduta estará sempre sendo observada não pelos homens, mas por Deus. Como nós iremos manifestar o nosso amor, a nossa paciência, a nossa fé. É nesse momento de algo que te é obrigado, algo que você é constrangido a fazer, faça de todo o coração, faça de bom grado, faça o dobro do que esperam de ti, para que Deus continue sempre a ser louvado através de tua vida. Graças a Deus. Que Deus nos abençoe.